Pessoal, vamos fazer mais um exercício. Nesse exercício aqui, 4 de termometria, ele fala o seguinte: comparando-se a escala E de um termômetro com a escala Celsius, obteve-se o seguinte gráfico de correspondência entre as medidas. Pessoal, quando aqui ele traz esse gráfico de temperatura E pela temperatura em Celsius, esse gráfico, essa linha, essa reta que tem aqui, ela tem infinitos pontos. Imagine que esses pontinhos vermelhos estivessem sobre a linha azul, que essa é a minha real intenção. Todos esses pontos contêm duas informações. Um ponto vermelho qualquer que esteja aqui, ele tem uma temperatura associada a ele a Celsius, e ele tem uma temperatura a ele associado na escala E. Ou seja, para esse ponto em vermelho que eu marquei, se esses dois termômetros tivessem contato com um certo corpo, a temperatura em Celsius seria Tc. E a equivalente, ou o que esteja associada a ele na temperatura no termômetro na escala E, seria o Te. Esse conjunto de pontos que tem aí, cada pontinho representa uma temperatura em Celsius que está associada na escala E. É como se fosse o gráfico da conversão de uma para outra, uma dependência de uma com a outra. Tudo bem? Então, na letra A, o exercício pede para a gente: coloque dois termômetros de mesmo tamanho, paralelos entre si, um na escala E e um na escala Celsius. Marque as temperaturas equivalentes entre as escalas. Para isso, utilize o gráfico acima. Essa ideia de marcar as temperaturas equivalentes seria marcar os pontos fixos, que nesse caso não é o ponto de vapor nem o ponto de gelo, necessariamente. Espera aí que aqui eu fiz errado. Vamos pegar aqui. Aí e aqui. Do lado esquerdo é a temperatura do termômetro na escala E e no lado direito, Celsius. Para a gente marcar os pontos fixos, a gente tem que usar o gráfico. Um deles é esse ponto. Esse ponto, ele diz para a gente que quando a temperatura mede 50 graus Celsius, na escala E mede 90. Muito bem, marca aqui. Depois disso, tem um outro ponto que ele deu, que é esse pontinho aqui. Esse pontinho ele causa uma confusão na leitura. Perceba que o eixo vertical mede a temperatura na escala E. Esse ponto em azul em específico, esse pontinho aqui, ele está cortando o eixo vertical. Em que local? No menos 10. Então aqui é o menos 10E, porque está sobre o eixo vertical. Toda vez que a reta ela corta no eixo vertical, significa que o eixo horizontal vale zero. Professor, como assim? Perceba o seguinte, ó, qualquer ponto que eu pego no gráfico, vou até trocar a cor da caneta para preta. Onde está o Celsius? Aqui embaixo. E aqui? Aqui embaixo. E aqui? Aqui embaixo. E aqui? Aqui embaixo. Passou desse ponto, onde está a escala Celsius? Aqui em cima. E aqui? Aqui em cima. Ou seja, para eu descobrir a escala Celsius, eu peguei o ponto e projetei até o eixo horizontal. Quando eu chego no menos 10, onde está a escala Celsius? Aqui em cima. E esse valor é o zero. Então, quanto vale menos 10 graus Z, vale 0 Celsius. E aí a gente marcou dois pontos fixos. Professor, você tinha dito que não tinha dado os pontos da água, né? O ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de vapor realmente ele não deu. O ponto de gelo estava embutido aí no gráfico. Quem quiser anotar, é o ponto de gelo, é o ponto de fusão da água. 0 graus Celsius equivale a menos 10 graus V. A letra A está feita. A letra B, a gente vai usar esse mesmo aparato que a gente fez. Na letra B ele fala: calcule a temperatura em graus Z quando o termômetro em Celsius registra 90 graus Celsius. O que eu vou fazer? Vou marcar 90 aqui. E do outro lado eu vou chamar de X. E pessoal, como eu disse, existem várias formas de resolver. Eu vou usar a ideia do Teorema de Tales fazendo proporção dos tamanhos, usando a ideia de pedacinho está para pedação. Do outro lado a mesma coisa, pedacinho está para pedação. Dessa forma a nossa conta vai ficar pedacinho do lado esquerdo. Toma cuidado, é 90 menos menos 10. E o pedação, x menos menos 10. Do outro lado, repete o processo, seguindo a mesma ordem. Pedacinho, 50 menos 0. Pedação, 90 menos 0. Muito bem, a nossa conta vai ficar menos menos 90 menos menos 10 é 90 mais 10, ou seja, 100. Embaixo, x menos menos 10 é x mais 10.
Muito bem. Do outro lado, 50 sobre 90. Pessoal, como eu disse, o ideal é simplificar antes de você multiplicar em cruz. Toma cuidado para você não fazer isso aqui. Isso é um erro. Ah, professor, por que eu não posso simplificar? Porque aqui embaixo tem uma soma que você não consegue executar. Se você não consegue executar essa soma, você não vai poder simplificar, tá bom? Então aqui, ó, tá errado. Eu vou simplificar o seguinte, esse 50 com 100, esses dois numeradores, eu consigo simplificar. Vou dividir ambos por 50. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, nossa continha fica 2 sobre x mais 10 é igual a 1 sobre 90. Agora sim, vou multiplicar em cruz. X mais 10 vezes 1 costuma dar o próprio x mais 10. Isso é igual a 180. Passo o 10 para lá. 180 menos 10. X é igual a 170 graus E. E aí, a gente fecha o exercício da letra exercício 4, letra B. Quando o termômetro registra 90 graus Celsius, na escala E vai registrar 170 graus E. Essa é a temperatura equivalente. Pessoal, só por uma questão de curiosidade, o exercício em si já acabou. Se esse gráfico aqui ele tivesse uma continuidade, aqui, quando a temperatura registrasse 90 graus Celsius, qual seria a temperatura equivalente do outro lado? 170 graus E. Esse é o ponto que constitui a temperatura equivalente dos Celsius para escala E, ou seja, o 90 e o 170. Tá bom? Tchau, pessoal!